Sabe qual é a aldeia mais portuguesa? Não me lembrava Monsanto, nem pensava que o havia. Agora já não me esquece, nem de noite, nem de dia. Adeus, Vila de Monsanto, duas coisas te dão graça. É a torre do relógio e o pelourinho da praça. Concurso da aldeia mais portuguesa de Portugal, Monsanto, aldeia premiada em 1938, ESPN, o então Secretariado de Propaganda Nacional. Este troféu está na posse do Presidente da Junta da Freguesia de Monsanto, Sr. José Augusto Rocha, grande entusiasta pelas coisas desta terra, a quem se deve a conservação da enorme riqueza folclórica da região. Monsanto, da Beira Baixa, está situado num monte escarpado e abrupto, de acesso difícil, que atinge 758 metros. Fica situado a 4 km da margem direita do Pão Sul. Pertence ao distrito de Castelo Branco, no limite do concelho de Danha Nova, de que dista por estrada 27 km. E confina com o de Penamacor. Depende atualmente da Diocese de Porto Alegre, depois de ter pertencido à da Guarda e à de Castelo Branco, antes da sua extinção. Tem 3.648 habitantes e 1.208 fogos. E assim começa o livro que foi nosso precioso guia nesta redescoberta de Monsanto. É um livro que se intitula Monsanto, Etnografia e Linguagem, por Maria Leonor Carvalhão Buescu. Mas aqui, nesta aldeia, encontramos com um grande espanto um homem da cidade, um homem com a sua vida inteiramente ligada a Lisboa. Enfim, e quisemos saber porquê, qual a razão. Pois bem, parece-me que todos os homens, quando chegam a determinadas encruzilhadas de vida, pensam em paz, em calma, em bonomia, em concórdia. E se é verdade que os bichos procuram uma toca para lá morrerem, eu não fiz assim, procurei uma toca para lá viver. Uma toca que corresponde exatamente a todos esses meus desejos de paz, de concórdia, de harmonia, e vim encontrar isso tudo em Monsanto. Monsanto é para mim realmente um oásis de calma. É nesta toca, como ele lhe chama, que vive Fernando Corrado Ribeiro. Monsanto oferece-me belezas que eu quase que não sei descrever. E Monsanto tem também a maior ternura da minha parte. Monsanto parece-me que é um velho muito abandonado no meio dos seus pedregais, muito doente, com doenças, com mazelas que lhe vêm de muitos séculos e que precisa do amparo que os velhinhos precisam. O que é que tem mais Monsanto? Monsanto tem uma história que eu não seria capaz de contar. Bom, a história de Monsanto é muito comprida. Basta isto ter já vir dos primeiros tempos da monarquia e até anteriormente, visto que há imensas coisas romanas e românicas e que se vê perfeitamente que foram anterior, e até anterior a isso, porque há aí, até é parecido antes, aí nos territórios próximos daqui. Mas o senhor professor Sebastião Carvalhão não nos disse tudo acerca de Monsanto e da sua história. O local deve ter sido sagrado, em época muito remota, e daí o nome Monte Santo. Para isso contribuiu sem dúvida o seu aspecto, aparecendo-nos isolado a grande distância. O homem, para viver e se defender, procurou sempre a proteção da natureza, e isso aconteceu aqui mais uma vez no meio destes penhascos imensos. Aparecem vestígios de um castro familiar pré-romano que podemos imaginar tenha sido a primeira fortaleza construída no Cabeço, onde já têm sido encontrados fragmentos de machados e outros objetos neolíticos.
Os romanos deixaram fortemente assinalada a sua passagem por Monsanto. Se não chegassem as pontas de lança e as moedas, as peças de cerâmica aqui encontradas e os blocos de granito com inscrições ou aras, como esta, onde se pode ler em latim: o veterano Lúcio Márcio Materno cumpriu de boa vontade o voto que fizera aos deuses Liber, Pai e Libra, e os fragmentos de colunas, restos de um templo já católico, foram recolhidos no cabeço e pelos campos em redor, bastariam para nos convencer da fixação aqui das gentes de Roma as ruínas de uma abastada casa de habitação, a Vila Romana de São Lourenço, que o Sr. Dr. José Ferreira da Trindade teve a gentileza de nos mostrar. E quem descobriu estas ruínas aqui primeiro foi o Dr. Vítor Buesco. Passou e viu tantos restos de romanos, telhas, imbrex e enfim, várias telhas romanas. E viu que havia de haver alguma coisa aqui e participou o caso ao Dom Fernando de Almeida. O Dom Fernando de Almeida, por sua vez, veio ver e viu que merecia a pena fazer escavações. Por isso viu a fazer algumas escavações e entregou depois, mais tarde, isso ao Tenente-Coronel Barros Rodrigues, que continuou, mas como está agora para a França, teve de suspender os trabalhos. É interessante, já descobriram alguma coisa, está como um canidário para um banho de vapor. Descobriram a piscina também, com água fria, enfim, tem encontrado coisas várias. Tem-se encontrado aqui algumas coisas de valor, como túmulos, um deles feitos de uma pedra só em mármore, o que denuncia que o homem, o dono, devia ser um senhor rico, com certeza, e vamos a ver o que é que segue depois. Do lado oposto, encontramos duas belas pontes romanas bem conservadas e das quais ainda hoje se servem os habitantes da região para atravessar o rio Ponsul, que deve o seu nome ao facto de ali ter morrido afogado um cônsul de Roma, ao que diz a lenda. Foi fácil para o povo transformar procônsul em cônsul. Mais fácil do que para os romanos conquistar Monsanto, que teria resistido durante 7 anos ao cerco que lhe pôs Lúcio Emílio Paulo. Os romanos transformaram o castro primitivo num óppidum forte, que mais tarde foi reconstruído pelos godos e depois ainda conquistado pelos árabes. Uns e outros deixaram vestígios da sua passagem, sendo os dos últimos especialmente nas lendas, no folclore e nos adufes. Mas fundada que foi a monarquia portuguesa, Monsanto passou a desempenhar o papel que a natureza lhe destinara. E porquê é que foi assim? Porque Monsanto está a 20 e poucos quilómetros da fronteira e nessa altura as nossas relações com os nossos amigos espanhóis não eram das mais cordiais e havia muitas guerras e todas elas passavam por aqui. Dom Afonso Henriques deu-lhe foral em 1174, que foi reafirmado pelos seus sucessores em 1190 e 1217. Dom Gualdim Pais, grão-mestre da Ordem dos Templários, procedeu novamente à sua reconstrução. Junto às muralhas aparece então a ermida de São Miguel, monumento da arquitetura românica, hoje infelizmente em ruínas, formada por uma só nave, com o seu eixo longitudinal orientado de nascente a poente. Tem um campanário fora da construção, erguido sobre um penhasco. À sua volta, uma necrópole cujos túmulos foram cavados na rocha dura. A ermida de São Miguel parece ter guardado bem o castelo e de tantas arremetidas. O facto é, como nos diz o Sr. Professor Carvalhão, Monsanto foi sempre considerada uma terra inexpugnável por causa do monte. E até há aí uma lenda engraçada sobre isso, que são 2 penedos que aí há, e que, vistos de certo ângulo, parecem as orelhas de um macho ou de um burro. E conta-se que os espanhóis, que numa das muitas vezes que tentaram conquistar a Monsanto e que não foram capazes, disseram: Monsanto, Monsanto, orejas del mulo, quem vos tomar, tomará el mundo. Depois, a história quis que Monsanto alargasse os seus domínios, chamemos assim, e hoje está como que ramificada por uma série de aldeias que a rodeiam. Em todo caso, o coração de Monsanto é o topo, é o que eles hoje chamam a aldeia e que antigamente o Dom Manuel passou a chamar vila.
Por foral de 1510, não só El Rei lhe dava essa distinção, como lhe concedia a honra de usar no escudo a esfera armilar. Por toda a parte há vestígios ainda da antiga fortificação da vila, que tinha 4 portas. Uma calçada romana leva-nos através da Porta de Santo António à capela do mesmo nome. Esta é a guarita de onde a guarda vigiava o inimigo. A segunda porta, que se mantém de pé ainda, é esta junto à qual está a Capela do Espírito Santo. Tanto uma como outra são em puro estilo românico. O povo é profundamente cristão. Mas, como esta Igreja da Misericórdia e as capelas de São Miguel no Castelo e as de Santo António e do Espírito Santo estão fechadas ao culto, resta-lhes apenas a Igreja Matriz, a Igreja de São Salvador, para as suas devoções. E, nas suas quadras singelas, canta aos santos nos seus altares. São Pedro é o homem velho, homem de muito juízo, que lhe entregou Deus do céu as chaves do paraíso. Senhora do Almortão, bem nos podeis perdoar, nós vimos à vossa festa só por cantar e bailar. São João subiu ao céu a regar o seu jardim, trouxe uma rosa a Santana e um cravo a São Joaquim. A senhora do castelo tem uma fita na testa que lhe puseram os anjos no dia da sua festa. Bendita sejais, Senhora das dores, no céu e na terra, Mãe dos pecadores. Ó meu menino Jesus, vindo ao meio da igreja, que vos quero dar um beijo, onde todo o mundo veja. Todas essas civilizações se foram acumulando nesta terra, que hoje deixa ficar para aqueles que se interessam por ela todas estas riquezas, todas estas insinuações históricas com as quais nós topamos a todo momento, e basta só dar um passeio aqui ou subir ao castelo, encontramos objetos com 4, 5 séculos. Tudo em Monsanto é assim. Os anos quase que não contam. E as tradições mantêm-se, até mesmo na forma como trabalham. No tear de pedais continuam a tecer o linho e a estopa ou as mantas de trapos ou aurelos. Os pés não param nas apinhanhas para fazer subir e descer os liços, enquanto as mãos fazem correr de um para o outro lado a lançadeira, o barquinho ou a canela onde se enrola o fio. E o tecido lá vai aparecendo num dos órgãos. E o povo canta. Cegueira, quem o há de sustentar? Bom sapato, melhor meia, quando vai para o tear. Aqui, nos baixos de uma casa de granito, onde mal entra a luz, trabalha o ferreiro. E enquanto o ajudante dá ao fole para manter o fogo vivo, ele bate energicamente e com cadência o ferro levado ao rubro na forja. Mais feliz é o funileiro, que ao sol, à porta da sua casa, vai moldando a folha e conserta, arranja, faz de novo toda a sorte de artigos, incluindo aqueles de que continuam a servir-se para se iluminarem em algumas casas onde a luz elétrica ainda não chegou, como a lanterna, o candeeiro, a candeia e o candil. Este é o amolador. Também prefere o ar livre e um degrau à porta da casa para afiar as tesouras da desfoquia. O lagarteiro, como às vezes chamam os habitantes de Monsanto por viverem entre as pedras, valgueia ou lavra a terra com o arado de pau que uma junta de bois puxa. Depois semeia, sacha ou monda, faz o quinto ou a ceifa e finalmente malha o trigo e o centeia ou desfolha o milho. O grão, especialmente do milho, vai à mão de mão para fabricar o carolo, farinha grossa, que é muito apreciada em papas. Mas há também quem moia aqui centeio. A mão do homem segura o cadamolho, uma vara fixada na parede e cravada num ponto da galga, esta pedra que gira dentro da outra, chamada o pio, e que tem uma falha por onde cai a farinha numa vasilha. No centro da galga deita-se o grão num orifício que se chama boca de alimento. A farinha, depois de peneirada, é amassada e a maceira apunhada com ambas as mãos. É assim que elas dizem. Depois de finto, isto é, levedado, tendem-se os pães
levam-se ao tabuleiro e separam-se com pregas do panal. Feito isto, é a altura de se levar ao forno. É curioso que, embora em muitas casas se amasse o pão, é raríssimo que nelas ele se coza. A Maria Forneira, que estamos a ouvir, e que gosta e sabe cantar todas as modas de cada terra, encarrega-se da cozedura do pão de muita gente. Mas o que é ainda mais curioso é que ninguém se engana quando ele sai do forno. Conhecem-no muito bem. Ela disse que não disseste nada, foi por toda. Eu não cheguei lá. Ah, não, mas eu ia ali à parte da paciência, mas metimos o que era preciso ir levar a chave. A gente põe o sinal à porta do forno, cada um põe o sinal. Uma põe um pauzinho, outro lugar, outra um belisco, outra uma poça. E depois, quando eu atirar, cada um atira ao paga por cada pessoa que vem aqui cozer o pão? Dá um pão, dá um pão por cada pessoa. Se não dá um pão, dá o dinheiro. Não dá o pão ou dá o dinheiro? Dá o valor do pão. Um pão por cada quantos pães? 7, 8 pães. 7, 8 pães dá um pão. Dá um pão. Ainda se conservam em Monsanto 2 ou 3 lagares de varas dos antigos, dos de sempre, como por vezes dizem, das coisas que não têm idade. Estamos a ver em funcionamento o moinho. Dentro do pio circular rodam 3 galgas verticais. A junta atrela-se ao tira-boi, que é presa à cruz onde se reúnem os eixos das galgas. A cruz liga-se ao veio que está metido no pouso de pedra. A azeitona aqui triturada forma a massa que depois é levada em caldeiros para as varas. É nas ceiras que a massa é metida para ser prensada. Os 2 lagareiros enfiam o laburdo no parafuso e rodam-no lentamente porque o peso é muito, para levantar a vara que está encravada na parede do fundo. É a altura de pôr sobre as ceiras a adufa e os malhais, pranchas de madeira que vão suportar o peso da vara quando esta descer. Mais belezas de Monsanto. É vir cá, é ver. É, por exemplo, extasiar-se com autênticos monumentos naturais de pedras com muitos metros de altura e muitos metros de largura que se sobrepõem umas às outras de tal forma que parece que a natureza caprichou em fazer um monumento que o homem não era capaz de fazer, sem dúvida. Em tamanho, este deve ser o primeiro. É o Penedo dos Alegrios, segundo alguns a maior pedra do país. E as formas caprichosas que eles têm. Ora, nos parecem animais, como este urso, ora são figuras humanas, como o frade e a freira, tão nítidos, tão perfeitos como se tivessem sido esculpidos no granito. Ora, ainda inspiram um povo grande. Antes amar um penedo que amar o teu coração. Um penedo não foge. Tu foges sem ter razão. Nunca se sabe em Monsanto que as águias roçam com a asa, se a casa nasce da rocha, se a rocha nasce da casa. E é certo, esta casa da Rua de Santo António parece ser esmagada por um penedo enorme. A mesma impressão nos causa esta outra, a que chamou a casa de uma só telha. Na verdade, este bloco de granito é a única telha que aqui existe. Diz-nos a senhora Dona Idelvina Lopes Viana Carvalhão. Bem, as casas aqui são construídas sobre rochas, quase todas. Todas elas têm quase sempre um penedo enorme que é preciso até partir para poderem fazer as paredes. Chegam a ser preciso até dar tiros dentro das paredes para poderem fazer os quartos, porque utilizam as rochas para alicerces, não é? E há muitos anos as casas eram só um compartimento. Depois foi evoluindo e começaram a fazer a cozinha e 2 alcovas, 2 quartos sem janela e sem porta. O aspecto exterior, uma porta e às vezes uma janela. Às vezes, agora já fazem mais 2 janelas, outras vezes 3.
E não havia chaminés como há hoje. Ninguém tinha chaminés em casa. Era a lareira e o fumo saía pelas telhas, que era a telha vã, não havia casas forradas. Utilizavam umas cortinas franzidas, com folha embaixo, e nos dias festivos faziam aquelas cortinas com umas rendas. E havia então essa prateleira de pedra para pousarem a coroa do Divino Espírito Santo. Porque aqui tinha muita devoção e tem ainda bastante devoção com o Divino Espírito Santo. É raro passarem além em cima, ou o arco, a capela do Divino Espírito Santo é além em cima, que os homens não tirem o chapéu. E havia também o pouso dos cântaros, chamavam-lhe o pouso, que era para pousarem os azados que levavam do chafariz. Era de pedra. Depois passaram a fazer as cantareiras de madeira e utilizam-nas também para pôr os cântaros. E aí viviam, e criavam um quarto para o casal e um quarto para os filhos. Comiam na cozinha, como hoje ainda realmente comem. E lembro-me, quando era pequena, que comiam todos do mesmo prato. E isso ainda há pouco tempo deixaram de comer todos no mesmo prato. Quase que não há janela que de um lado e do outro não tenha umas argolas de ferro com vasos, latas e cântaros velhos com várias plantas. São amigas de ter flores. E de maneira que punham vasos com malvas destas de cair, destas sardinheiras, a gente lhe chama, que gostam imenso de flores. Isto é tão verdade que qualquer buraco de rocha serve para plantar qualquer coisa. E aparecem pequenos jardins onde não pensávamos que eles pudessem existir. É o amor pelas flores, pelos velhos, pelas Tenho crianças. à minha janela o que tu não tens na tua. Um vaso de violetas que dá cheiro a toda a rua. Por fora, as casas têm os mais variados aspectos, mas com alguns pontos de contacto. Por exemplo, as portas e as janelas são emolduradas por largas faixas caiadas. O acesso ao andar superior é feito por largas ou estreitas escadas de granito, normalmente sem resguardo, e que no cimo, sobre o balcão, tem um telheiro sustentado por colunas de pedra ou prumos de madeira. Em Monsanto vive-se muito agarrado à tradição, aos costumes, às lendas, e são lindas algumas delas. Esta capela, hoje infelizmente em ruínas, das quais já desapareceu muita coisa, recorda a lenda de Santo Amador, cuja festa se celebra a 27 de março. Olhando um dia o santo ermitão as belezas deste céu, viu uma enorme águia que nas garras levava pelos ares uma criança. Compadecido, o santo homem ajoelhou e pediu a Deus a misericórdia para aquela alma, e a águia pôs o infante a seus pés. Pegou-lhe ao colo e foi oferecê-lo ao altar de São Pedro, dando graças ao Criador por ter escutado mais uma vez. O pior é que ali, sozinho, naquele ermo, não sabia como alimentar o recém-nascido. Foi então que uma corça veio diariamente sustentar o menino, que assim cresceu, se fez homem e depois sacerdote desta ermida de São Pedro de Viracorça. Pelo que dela resta, ainda se consegue ver que é de bom estilo românico, anterior talvez ao século XII, tanto em granito como a rosácea lobulada, sobre a porta principal, que é virada ao poente, sendo a capela-mor ao nascente. A cornija descansa sobre modilhões, alguns ornamentados simbolicamente. A cobertura foi de madeira. Fora da construção, sobre um penedo, tal como na ermida de São Miguel do Castelo, ergue-se um campanário, este de uma salsineira. Em casa da família Almeida Castiço, de Monsanto, está guardada uma chave de bronze em estilo românico do século XII ou XIII e que se julga ter sido do sacrário da ermida que depois foi ali encontrada. Mas há mais lendas. Uma, por exemplo, está na base da festa maior de Monsanto, como nos conta o Sr. José Augusto Rocha. Antigamente, a festa Divina Santa Cruz era sempre no dia 3 de maio. Quer dizer, quando calhasse num domingo, a festa era realizada no dia 3 de maio. Mas, se não calhava no domingo, era no domingo seguinte. Quer dizer, o primeiro domingo de maio era sempre o considerado festivo da terra, não é? Logo pela manhã, muita gente, principalmente gente nova, aparece nas ruas com os fatos antigos ou os fatos de ver a Deus, a que costumam chamar arraianos. Estas duas raparigas vieram à fonte buscar água. Usam um saiote um pouco acima do tornozelo, que é liso à frente e rodado por meio de precas à volta. Os tons destas saias de barriga lisa, como lhes chamam, são vivos e variados: vermelho, azul, amarelo, verde, roxo, cor de vinho, tendo umas barras de cores diferentes a contrastar.
por cima um avental preto com um folho. Vestem uma casaca elegante, apertada na cintura e que cobre um pouco o saiote, subindo até ao pescoço. É dobroada de fitas horrendas e o peitilho de veludo preguiado, de cor diferente do resto, sendo as mangas estreitas e apertadas no punho. Sobre a casaca leva um chaile bordado que cruza no peito, de onde as pontas um nó atrás. Umas vezes usam na cabeça uns lenços com as pontas caídas ou atadas à espanhola e outras vezes descoberta. O velho traje de cerimónia é a mantilha sóbria e severa, um saiote preto sem avental, uma casaca de cetim e veludo também pretos, um chaile tulo branco bordado e cruzado sobre o peito e um lenço de seda adamascada de cor clara com um nó debaixo do queixo. Leva em cima, cobrindo toda a figura, desde a cabeça até aos pés, a mantilha de lã preta e uma armação de cartão mantém afastada do rosto. Os homens usam o colete e a jaqueta sobre uma camisa sem colarinho. Na cabeça, chapéu de feltro enfeitado com bentinhos e no colete cordões de prata para prender o relógio. Ora, antigamente o pessoal que vinha a esta festa era quase, por assim dizer, só o pessoal de Monsanto e aqui das vizinhas freguesias. Penha Gracia, Salvador, Medellín, Proença. Havia um grupo folclórico principal da terra que se exibia lá em cima com os seus cantares, com as suas danças características, não é? E depois havia também as competições desportivas, por assim dizer. Havia o jogo da barra e o peso também, tudo isso, não é? Em jeito de competição desportiva, é esta fantástica escalada do monte a cantar e a dançar por mais de 700 metros a pique, sem parar, sem um desfalecimento, feita por gentes de todas as idades, carregando os seus farnéis e sempre alegres, sempre felizes. Não havia a missa campal como hoje há. A missa campal é uma introdução feita há 8 anos para cá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Terminada a missa, toda esta gente se dirige para o castelo, onde haverá uns momentos de repouso para que cada um ataque o seu almoço comido onde calha, junto às muralhas ou no meio do torreio.
E há vinho e cerveja à venda em várias barracas. E lugares onde se vende tudo, desde os belos adufos, aos bolos e estes adufos todos também estão a ver. Os adufos são estes pandeiros quadrados, ao que parece de origem árabe e de que as mulheres se servem para acompanhar as suas danças e cantar. E dançam e cantam os ranchos das várias freguesias ao redor, quase em jeito de competição também, mostrando o que sabem e o que valem. Quase ao fim da tarde, todos sobem ao ponto mais elevado do castelo, deixando o terreiro. E é novamente por entre danças e cantares que se chega ao ponto alto da festa, o lançamento da bezerra e dos potes com flores, do cimo das muralhas. A festa é realizada por os defensores de Monsanto terem defendido o castelo quando foi das invasões dos mouros. Uma vez tiveram um cerco muito grande, muito tempo, e então havia só no castelo já uma bezerra e um alqueire de trigo. Como os mouros não ardassem pé dali, estavam dentro do castelo, ou seja, os defensores do castelo, entenderam por bem que o único trigo que restava para a alimentação deles e a vitela que fosse dada, enfim, deram o trigo à vitela e atiraram com ela de noite fora para o meio dos mouros. Eles, ao verem cair-lhe uma vitela alimentada com trigo, julgaram que eles estavam cheios de alimento, não é? E então levantaram o cerco. É esta a aldeia mais portuguesa, Monsanto. Pena foi que não a víssemos como gostaríamos de ter visto, sem paralelepípedos em algumas ruas, porque não as lajes e pedras irregulares que há nas outras ruas. Sem aqueles inestéticos candeeiros, postes e fios espalhados por toda a parte. E por que não uma iluminação indireta? Por que não o morro? Por que não o castelo todo iluminado, que seria um belo espetáculo? E por que não também uma pousada condigna? É porque vale a pena ir a Monsanto, gozar aquela paz, aquela tranquilidade, a boa gente, a boa hospitalidade da gente de Monsanto, aquele pôr do sol fantástico, tudo aquilo que é tão nosso, tão português afinal. Quando abalar desta terra, não me quero despedir, para que uns não tenham glória, outros pena de me ouvir.